Você sabe qual o significado da Páscoa? O que exatamente comemoramos ou celebramos nessa semana? E o que tem a ver um coelho e os ovos de chocolate com esse feriado? Fica comigo nesse vídeo que juntos vamos desvendar os mistérios e curiosidades desse feriado tão icônico e importante para todos nós. Antes de comemorar a Páscoa como conhecemos hoje, com ovos de chocolate e antes mesmo de Jesus ter morrido na cruz, os judeus já comemoravam a Páscoa judaica, que era conhecida como Pesach, palavra hebraica que significa passagem. Vamos relembrar um pouco da história da antiga Páscoa judaica, que começou há muito tempo atrás, lá no Egito Antigo. Na época, o povo judeu estava sofrendo bastante, sendo escravizado pelos egípcios e obrigado a trabalhar pesado dia e noite. Eles estavam bem cansados dessa situação, mas não viam saída. Mas eis que surge um cara chamado Moisés, que era judeu e foi escolhido por Deus para liderar o povo na luta pela liberdade daquela escravidão. Depois de muitas negociações com o faraó, uma série de pragas terríveis e uma fuga emocionante através do Mar Vermelho, como você já deve se lembrar, se abriu ao meio para o povo judeu finalmente conseguir sair do Egito rumo à Terra Prometida. Olha que incrível que eu vou te falar agora. A cada ano, os judeus comemoraram a Páscoa para lembrar essa história de libertação e esperança. Eles reúnem a família, comem pão sem fermento e cordeiro assado, e lembram que a liberdade é um direito de todos os povos. Mas essa ainda não é a história completa, pois há mais de 2000 anos, Deus enviou seu Filho ao mundo e Jesus mudou toda a história. Hoje também comemoramos a Páscoa cristã, que relembra e comemora a morte e ressurreição de Cristo. Mas antes de entrarmos nessa parte histórica, te convido a curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Por que isso? Presta atenção nesse fato fantástico. A Bíblia nos relata que Jesus foi o Messias, é o Filho de Deus e a figura histórica mais importante do mundo para muitos. Veio ao mundo, foi morto injustamente, o único ser santo e sem pecado que já passou na terra. Morreu e ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. Muitos entendem que os cristãos comemoram a morte de Cristo e não entendem muito bem essa questão. Como assim? Celebrar a morte de um ser de pura bondade e sem pecados? Totalmente santo, acusado injustamente e morto da pior maneira possível? Como isso pode ser bom, não é mesmo? Mas na verdade, como muitos pensam, a Páscoa não é uma celebração pela morte, e sim pela vida, pois Jesus morreu para salvar os que creem e os libertar de seus pecados. Todos os anos, entre o final de março e o início de abril, cristãos ao redor de todo o mundo passam por um dos momentos mais importantes do calendário religioso, a Semana Santa. Trata-se de uma semana inteira que relembra os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Normalmente, as pessoas têm mais conhecimento do que acontece a partir da Quinta-feira Santa, que foi o momento histórico onde aconteceu a última ceia de Cristo com seus apóstolos. Não saia do vídeo, pois essa história é incrível e nos emociona. No dia seguinte, na sexta-feira, Jesus foi acusado injustamente e morto através de uma crucificação. Seu corpo foi sepultado em um túmulo fechado com uma grande pedra para que ninguém roubasse seu corpo. Provavelmente, o resto da história você conhece. No domingo, quando sua mãe, juntamente com outras mulheres, foram visitar o local, a pedra tinha sido removida e o corpo de Cristo não estava mais lá. Para os que criam que ele era o Messias, sabiam que ele tinha ressuscitado. A profecia que era guardada por muitos desde os registros do Antigo Testamento, mas claro, para os incrédulos, o corpo de Cristo apenas havia sido roubado. Naquele mesmo dia, Jesus foi visto por muitas pessoas. Jesus sabia o que lhe ia acontecer. Na noite anterior à sua morte, quando estava ceando com seus discípulos, deixa dito que o pão era o seu corpo e o vinho o seu sangue, criando uma nova aliança. E não foi por acaso que o próprio Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." Você encontra essa citação no capítulo 22 do livro de Lucas e no capítulo 11 do livro de Coríntios. Isso que vou te contar agora provavelmente você saiba, mas presta atenção em cada palavra que eu vou te falar agora. Para os que creem, a morte de Cristo foi algo grandioso e maravilhoso, o ápice da bondade de Deus que mandou seu próprio Filho para morrer pelos pecados e assim concederem a todos uma nova chance. E através de Cristo foi criada uma nova aliança com Deus. Portanto, não é uma celebração de morte, como pode parecer, e sim uma celebração de vida, por tudo que o caminho de Jesus aqui na Terra significou e ainda significa.
uma promessa de que ele voltará para vencer o mal. O Filho de Deus se sacrificou para salvar a todos aqueles que acreditam e ainda vão acreditar nele. Dessa forma, todos os nossos pecados foram cancelados e hoje conhecemos o domingo que ele voltou à vida como o domingo de Páscoa ou domingo da ressurreição. No Brasil e em todo o mundo, alguns cristãos têm o costume de fazer inúmeras procissões e caminhadas pelas ruas na Semana Santa, com devotos andando por longas distâncias até alguma igreja para relembrarem o sacrifício de Jesus. São realizados cultos e missas em memória de Jesus. E você sabe por que a Páscoa é comemorada nessa semana específica todo ano? Calma, que eu vou te explicar. No ano de 325, durante o primeiro concílio da Nicéia, a Igreja Católica se reunia para entrar em consenso sobre alguns assuntos religiosos. Uma das decisões tomadas foi de definir uma data específica para celebrar a Páscoa cristã. Foi definido que a data seria depois da primeira lua cheia, após a primavera no hemisfério norte e após o outono no hemisfério sul. Um pouco confuso, não é verdade? Mas você deve estar se perguntando, onde coelhos e ovos de chocolates se encaixam nessa história toda? Quem foi que inventou que o coelho bota ovo de chocolate é o símbolo da Páscoa? Que história é essa? E por que isso? Bom, se continuar no vídeo você vai saber, pois vou te explicar. A história diz que na antiga tradição pagã, o coelho era visto como um símbolo de fertilidade e de renovação da vida. Já os ovos, que também são muitos populares na Páscoa, têm uma história um pouquinho diferente. Na antiguidade, os ovos eram considerados um símbolo de vida e renovação, assim como o coelho. Com o passar dos anos, a tradição dos ovos acabou se fundindo com a história da ressurreição de Jesus. A ideia é que o ovo representa o túmulo vazio de Jesus, que ressuscitou no terceiro dia após a sua morte na cruz. Mas enfim, a cultura dos ovos de chocolate, na verdade, hoje em dia tomou uma grande proporção por mais questões financeiras, comercial, pois a demanda de ovos de Páscoa nesta época movimenta um grande mercado e leva muitas empresas a lucrarem muito dinheiro. Enfim, a Páscoa é comemorada de diferentes maneiras por diferentes religiões e denominações. Para alguns apenas mais um feriado onde há trocas de presentes e comidas especiais. Para outros é sobre o verdadeiro amor de Cristo que trouxe restauração e libertação. E para você, qual é o sentido da celebração da Páscoa? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo.